Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Esse versículo, ele também faz parte do Sermão da Montanha, quando Jesus estava ensinando uma multidão sobre como viver o reino de Deus na prática. Porque Jesus, ele era o mestre e ele continua sendo o nosso mestre, aquele que nos ensina, nos direciona. Mas a viver o reino de Deus não somente nas palavras, não somente nos pensamentos e na intenção, mas sim na prática, praticar, vivenciar. E naquela época, o povo seguia a lei do olho por olho, dente por dente. Já viu essa expressão? Amar quem nos ama era fácil, mas odiar o inimigo era culturalmente aceitável, era super aceitável. Então Jesus vem e rompe com a lógica humana. Ele não diz apenas não odeiem, ele diz amem. Então, não basta não odiar, mas se faz necessário amar. E mais, orem por quem persegue vocês. Olha isso. Olha esse ensinamento de Jesus, esse direcionamento. Isso era revolucionário naquela época. Que aquele povo fazia, ele vivia aquela situação de fazei aquilo que faz com você. E continua sendo até hoje. Comece. Hoje, Jesus nos confronta com uma das palavras mais difíceis do Evangelho. E em Mateus 5,44 ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas como amar quem me feriu? Como orar por quem me traiu? Como desejar o bem de quem me prejudicou? Jesus não está falando aqui de sentimento, ele está falando de decisão espiritual. Porque amar é uma decisão, perdoar é uma decisão. Às vezes ficamos aí presos, não consigo amar fulano, não consigo perdoar fulano. Esperando que venha, que brote um sentimento em relação a isso, não vai brotar. É decisão. Você decide. Eu amo fulano ou eu não amo fulano. Então Jesus nos pede para decidir a amar. Jesus nos pede para decidir a orar. Porque amar não é concordar com o erro. Não. Amar é não permitir abuso. Amar não é ser ingênuo. Amar é não permitir o ódio que ele mora aí dentro de você. Porque quando você alimenta a mágoa, quem adoece é você. Às vezes a pessoa tá lá vivendo a vida dela, tá nem sabendo o que tá rolando. E você tá aí, se martirizando, morrendo por dentro, tomando do seu próprio veneno,
Porque é isso que a mágoa e o ódio faz conosco. É degustar do próprio veneno. Porque raiva, rancor, mágoa, isso é um veneno. Claro, eu até trabalho isso muito dentro das sessões de terapia. Tem situações que você tem que sim sentir raiva. Sabia? Tem situações que você tem que sentir raiva, tem que ficar irritado. Mas, porém, em uma proporção certa. O que é uma proporção certa? É não sentir um sentimento que vai extrapolar e te fazer, te conduzir a atos que você vai se arrepender depois. Atos que vai prejudicar a você e ao próximo. Então é sentir numa proporção certa. E em um tempo certo. O que é um tempo certo? Não estender isso para uma vida inteira. Decidir. Até tal dia, até tal hora, isso acaba. E acabar e pronto, acabou. Ah, Rosimeire, não é tão fácil assim como você está falando. Por isso que tem situações que nós precisamos de ajuda de profissionais para nos conduzir. Se você tem essa dificuldade, procure por um profissional. Se não for eu, que faço terapias presencial e online, que seja outra pessoa. Mas procure, se você tem dificuldade, se você está aí estagnado na raiva, no ódio, procure ajuda, porque às vezes não é só rezando. Hoje, o inimigo ele pode ser um familiar que te decepcionou, um ex-companheiro que te abandonou, um colega de trabalho que tentou te prejudicar. Pode ser alguém que falou mal de você, que derramou o seu nome aos quatro ventos, defamando você. Jesus, ele está dizendo, não deixe que o comportamento do outro, preste atenção, não permita que o comportamento do outro determine o estado do seu coração. Porque é isso que acontece quando você fica aí se estendendo de mágoa, de raivinha, de rancor. Você está permitindo que o outro controle a sua vida. Quando você ora por alguém que te feriu, algo poderoso acontece. Você se liberta. A oração, ela quebra correntes invisíveis. Ela cura o ressentimento. Ela restaura a sua paz. Ela traz de volta a sua dignidade. Às vezes você está aí achando que Deus está distante de você, mas pode ser você que colocou uma barreira entre você e Deus, chamada ódio, chamada mágoa, chamado rancor. Você sai do lugar de vítima e assume o seu lugar de filho e de filha de Deus. Porque ficar nesses sentimentos aí, isso é vitimismo. E lembre-se, na cruz, Jesus orou por quem o crucificava. Precisa de um exemplo maior do que esse? Se ele fez isso, é porque é possível. Não estou dizendo que seja fácil, mas é possível. Hoje eu te desafio. Existe alguém que você precisa colocar em oração? Pensa aí. Não precisa sentir vontade. Comece pela decisão. Diga, Senhor, eu ainda estou ferida, mas eu escolho liberar perdão. O perdão não apaga o passado. Não, o perdão não apaga o passado. Mas ele impede que ele controle o seu futuro.
Então diga para o Senhor: Senhor, eu ainda estou ferida, eu ainda estou ferido, mas eu escolho liberar perdão. E o Senhor vai te ajudar. Despertai! Amar o inimigo não é sobre ele, é sobre preservar a sua alma. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja para uma vida inteira. Um grande abraço, fique com Deus.